O trabalho de acessibilidade da Igreja Cristã Maranata vem se tornando um grande diferencial de inclusão e cuidado com todas as pessoas com necessidades especiais que estão no nosso meio e que vivem conosco a mesma experiência espiritual. Hoje você verá a doutora Maria Amin falando sobre as aulas adaptadas para atingirmos a esse público e transmitirmos a herança para eles da forma mais adequada. Veja agora o quadro Acessibilidade. A paz do Senhor, irmãos. O nosso assunto é entendendo as aulas adaptadas. Por que adaptar a aula? Exatamente para promover o quê? A compreensão. Então o texto Atos 8:31 fala isso. Como poderei entender se alguém me não ensinar? Então vamos ensinar de uma forma adequada. A adaptação do material não muda a essência da revelação. O que muda é a forma de falar. Como nós temos as classes, nós mudamos o jeito de falar com cada classe aqui. Nós já recebemos essas aulas dessa forma, adequada para a classe de 0 a 3, para criança, intermediária e adolescente. O que nós fazemos é uma adequação dessa forma de falar para as crianças e adolescentes com deficiência e aqueles que não têm deficiência, mas que precisam de acessibilidade. Então, quando nós pegamos os slides da aula de 0 a 3, nós recebemos esse slide. E como é que fica na hora da adaptação? Vai ficar desse jeito, com a referência bíblica. Nos intermediários, adolescentes e crianças, vocês vão receber dessa forma. Nível 1, nível 2, nível 3, nós vamos ver. E o slide que vem com o texto, por que nós não mandamos o slide com o texto? Porque é importante ler a palavra. Abrir a palavra e ler, e não apenas no papel impresso ou na projeção, que seja na parede ou que seja no notebook. E vocês vão receber as aulas assim, olha, criança, intermediária, adolescente, nível 1 e nível 2. Quando é o nível 3, 4 e o nível 5, vocês vão receber um único material para criança, intermediário e adolescente. As perguntas também são adaptadas e vêm com imagem para promover a compreensão e a lembrança da criança. E qual o nível que vocês vão escolher? Nós temos agora 1, 2, 3, 4 e 5 níveis. Vocês vão escolher de acordo com o potencial da criança, o tempo de atenção, a compreensão da linguagem e o comportamento. Se ele está mais agitado ou mais apático. Aqui é um exemplo da aula. É quando perguntam para o Senhor: Senhor, serão muitos os que se salvarão? Então essa figura, essa imagem, é um pictograma, ele substitui a palavra. Então quantos vão se salvar? Quem entra, isso aqui substitui a palavra entrar. Então quem entra pela porta, que é Jesus, alcança a salvação. Quem entra pela porta, que é Jesus, entra num caminho estreito, que o fim desse caminho é essa eternidade. E aqui é o versículo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu fico alegre, a nossa alegria é quando nós vamos à igreja. Tá vendo? Então vocês têm um suporte da imagem para ajudar onde? Na fala. As atividades também são adaptadas para nível 1 e 2, para as 3 classes, crianças, intermediários e adolescentes. Já o nível 3 e 4, ele vem com uma atividade única, então ele vai servir para não para as classes, mas para a compreensão linguística daquela criança. E o nível 5, ele é uma informação única, ele não tem atividade, é aquela criança com maior comprometimento. Então, olha aqui o exemplo da aula escrita do nível 5. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Apenas um slide, apenas uma imagem. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E na criança com QI alto, nós vamos precisar de um enriquecimento curricular. Então, vocês dentro do assunto, mesmo que seja uma criança, um intermediário ou um adolescente, dê algo a mais para essa criança, dentro daquilo que é o interesse. Então, se nós vamos falar de azeite, pode pedir para ele pesquisar como é feito o azeite naquela época, como que era a prensa do azeite, os tipos de azeite. Se é uma criança pequena, pode dar uma atividade escrita, se ele já for alfabetizado. Então, o que vocês vão fazer é tornar interessante aquele estudo para a criança. E para a deficiência visual, independente da classe, material tátil. Por exemplo, candeia. Leve uma candeia para que ele pegue.
As trombetas, leve uma trombeta. Então, naquilo que der para fazer concreto para a criança poder pegar, é o que vocês vão fazer. Então, a adaptação, ela ajuda no ensino, na compreensão. Aquilo que vocês adaptam para as crianças com deficiência, e vocês viram também um grupo que não tem deficiência, serve para toda a classe. Isso não vai atrapalhar as demais crianças. Dúvidas? O e-mail acessibilidade@presbiterio.org.br e o site acessibilidadecm.org.br. A paz do Senhor, irmãos.